Vamos dar início a mais uma mesa, a mesa 14ª, um novo tempo de pesquisas judiciais, dados sobre como decide a magistratura brasileira. Quero cumprimentar a todos nas pessoas do ministro Zimmermann e do Sidney Gonzalez, que nos honram com a presença, registrar aqui também o conselheiro Mauro Martins, desembargador Agostinho, Alexandre, amigos que prestigiam, todos se sintam cumprimentados aqui nessa manhã de quarta-feira, último dia do nosso seminário. Já é um sucesso o encontro, e essa mesa ela foi planejada desde o começo, porque realmente nós temos investido bastante em pesquisas judiciais. Acreditamos que para a turma do Rio ali também se sinta cumprimentada. Acreditamos que não se pode chegar a um bom quadro de anamnese do paciente se nós não tivermos efetivamente um bom diagnóstico. E ele só é possível através de uma pesquisa qualificada, apontando os defeitos e as possíveis soluções. Então, eu quero dizer que esse é um trabalho que a gente desenvolve com muito cuidado, com muito carinho. É um centro de pesquisas que a Fundação Getúlio Vargas vem trabalhando já tem uns 4 ou 5 anos, é isso, Sidney? 5 anos, nosso centro está fazendo, né, Elton, Caroline? E produzindo pesquisas de muita qualidade e reconhecimento no mundo científico e acadêmico. E também reconhecido pelo próprio CNJ, porque é uma análise independente, é uma análise qualificada, feita por profissionais de gabarito, então, sem as amarras dos canais oficiais de pesquisa. Então, efetivamente, tem tido um bom retorno, uma boa qualificação. É um órgão dentro da FGV Conhecimentos e, por isso mesmo, tem tido essa boa avaliação, e essas publicações todas estão vertidas num documento, né, que nós, inclusive, produzimos, não aquele outro ali, isso, porque as pesquisas estão todas online, os QR Codes estão aqui, né, quem quiser depois pode pegar, e eles estão também publicados e à disposição no nosso stand. O Elton fazendo uma tradução de Libras aqui. Então, à disposição no nosso stand, aqui na frente, ali em cima. Então, além dessas pesquisas pela FGV, a Caroline também coordena um centro de pesquisas da AMB, a Associação de Magistrados Brasileiros, que até bem pouco tempo eu estava à frente. Nós temos ali também acho que lá o acervo de pesquisas é muito maior sobre o Poder Judiciário, talvez seja realmente o maior acervo de pesquisas judiciais desde o começo, porque nós trabalhamos nisso desde mais de 20 anos atrás, com aquela primeira pesquisa sobre o perfil do magistrado brasileiro, do professor Luiz Werneck Viana. Foi reproduzida agora, há pouco tempo atrás, há 3 anos atrás. Eu também tive a oportunidade de coordenar esse trabalho. Então, eu não vou me alongar nessa abertura, porque são inúmeras pesquisas que vão ser aqui tratadas nesse painel. A ideia é fazê-lo bem dinâmico, para poder apresentar realmente o que nós temos feito, um pouquinho do que nós temos feito na Fundação Getúlio Vargas, e dizer que esse é um trabalho que exige uma permanente atualização. Por exemplo, essa pesquisa sobre a inteligência artificial nos tribunais, ela mapeou todas as ferramentas de inteligência artificial
que estão acontecendo hoje nos tribunais. E ela exige uma permanente atualização, porque ela muda a cada período. Então, eu não vou, como disse, me alongar. Até mesmo uma pesquisa com os participantes desse encontro, nós conseguimos realizar e, com alguma dificuldade na preparação da pesquisa, não foi, doutora Carolina? Mas conseguimos tabular os resultados e eu vou tentar apresentar hoje, se o Sidney me conceder um espaço na mesa final, eu vou tentar apresentar o resultado da pesquisa que nós realizamos com todos os participantes aqui. Foram mais de 300 respondentes, temas bem relevantes. Então, eu vou tentar apresentar ali um resumo dessa pesquisa. Muito obrigado. Então, nós vamos, nessa mesa aqui, fazer essa apresentação desse novo tempo das pesquisas judiciais. Ao meu lado aqui direito, o Elton Leme, que trabalha conosco desde o começo do Centro de Pesquisa da FGV. Elton, como nós sabemos, presidia o TRE até pouco tempo atrás, é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, coordena junto comigo e com uma boa equipe o Centro de Inovação, Administração e Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Conhecimento, é doutorando. Já apresentou a tese, não? Ainda não. O TRE não permitiu. Doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra e graduado pela UERJ, no Rio de Janeiro. Ele vai ser o primeiro a falar, apresentando um pouco desse trabalho. Elton, tem a palavra. Muito bom dia a todos. Inicio cumprimentando o ministro Luiz Felipe Salomão, uma verdadeira liderança na inovação de tudo que diz respeito ao poder judiciário, sempre prospectando novos caminhos, novas ideias, e não é por outro motivo que idealizou e hoje coordena o nosso Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, que eu tenho grande honra de integrar e fazer parte, juntamente com a colega juíza Carolina Itaúque. Quero cumprimentar igualmente a colega Daniele Madeira e o juiz Marcos Lívio Gomes. Não posso deixar de fazer uma referência especial ao Cínio Gonzalez, diretor da FGV Conhecimento, responsável pela organização desse monumental evento de Lisboa, e que também é outro dínamo na realização de projetos, na realização de tornar concretos muitos dos sonhos que nós temos de avançar no campo do conhecimento. Cumprimento igualmente o ministro Benjamin Zinler, do Tribunal de Contas da União, cumprimento o desembargador, meu colega do Tribunal de Justiça, Mauro Martins, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, e os colegas aqui do Rio de Janeiro, e cumprimento na pessoa do desembargador Henrique Figueira, ex-presidente do Tribunal de Justiça, e Ziraldo, nosso atual presidente do TRE, com quem eu tive grande honra de trabalhar. Eu diria que o Poder Judiciário, no século passado, ele foi caracterizado por uma gestão baseada no empirismo puro, baseado na experiência, baseado na intuição dos gestores, nós juízes ou gestores. E nós não tínhamos dados. E iniciou-se, então, em 1997, o ministro Luiz Felipe Salomão à frente dessa pesquisa, que fazia uma pergunta muito simples: quem somos nós, os magistrados? Essa pesquisa conduzida pelo sociólogo Werneck Viana, entre outros, o ministro Luiz Felipe na Maerj, na época, na Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, como juiz, conduzindo esse trabalho, e ali foi um marco, eu diria que a primeira geração de pesquisas a gerar dados sobre o poder judiciário brasileiro. Essa pesquisa foi renovada em 2019, ela foi turbinada 22 anos depois, e foi interessante poder fazer uma comparação
entre esses dois momentos do Judiciário. O segundo momento, a segunda geração de pesquisas aconteceu em 2005, e a pergunta não era mais quem somos, era o que fazemos. E isso foi muito interessante. Isso foi através do chamado Justiça em Números, iniciado no Supremo Tribunal Federal sob a presidência do ministro Nelson Jobim e depois transportado para o Conselho Nacional de Justiça, que hoje nós sabemos que é realmente um grande instrumento para conduzir e controlar a qualidade e a produção do Poder Judiciário. Naquele momento, se queria enfrentar as causas da grande litigiosidade que se observava naquele momento. E a terceira onda de pesquisa, a terceira geração de pesquisas, ou seja, quem somos, o que fazemos, e agora nós estamos enfrentando como fazemos, exatamente como o Poder Judiciário está enfrentando as novas demandas da sociedade. Quais são essas novas demandas? Qual a relevância dessas novas demandas? E o nosso Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário abriu muitas frentes nesse campo de saber como fazemos, o que deveremos fazer a partir de informações muito concretas. E um dos temas que nós estamos enfrentando, ainda uma pesquisa muito preliminar, ela é exatamente a questão da moderação de conteúdo de plataformas sociais. Como é uma pesquisa ainda preliminar, então houve um foco centrado no Tribunal da Cidadania, no Superior Tribunal de Justiça, para saber como a questão da moderação de conteúdo à luz do marco civil da internet está enfrentando. Eu diria que esse controle de conteúdo de internet, ele se faz em dois momentos. Um momento prospectivo, que é um momento prévio, que intuitivamente é feito pelas próprias plataformas sociais antes de carregar aquela matéria nas redes, antes de ela entrar em contato com o público geral, e um controle também reativo, é um controle posterior. Esse controle reativo ele se faz tanto internamente ainda pelas próprias plataformas, que é o ideal, quando é motivado pelo usuário que foi atingido por algum tipo de matéria, então é um controle, embora reativo, ainda é um controle externo, mas o que nós queremos aqui tratar é o controle externo desse conteúdo, é exatamente o controle que é feito pelo Judiciário, especialmente pela dimensão superlativa que adquiriu os últimos acontecimentos envolvendo desinformação, fake news, e o impacto concreto na vida das pessoas, nas instituições democráticas, e por isso a relevância dessa pesquisa. Uma pesquisa realizada, como eu disse, pela FGV Conhecimento, através do nosso centro, com a parceria com o IDP, com o JUS Brasil e também com a Associação de Magistrados Brasileiros. Então, o foco dessa pesquisa, ela concentrou em 60 recursos especiais proferidos pelas turmas de Direito Privado, a terceira e a quarta turmas do STJ, ou seja, abrangeu 62,7% de acórdãos e decisões monocráticas, 37,3%. Cerca de 33,9% dessas ações, elas abrangem intuitivamente ações indenizatórias, a maior parte delas, porque o que se quer é exatamente coibir aquela atividade ilícita, aquele conteúdo ilícito, e se coíbe, obviamente, na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, ou seja, impondo uma sanção. Então, nós temos aqui, a maior parte dessas demandas envolvem pedidos indenizatórios. 78% dessas decisões enfrentaram a moderação de conteúdo como seu objetivo principal, e é o foco exatamente da nossa pesquisa. Então, a maior parte enfrentou e aplicou o marco
civil da internet com os instrumentos que hoje estão em vigor desde 2014. Agora, é importante mencionar que nenhuma dessas 60 decisões, sejam colegiadas, sejam monocráticas, abrangeu a questão do conceito de desinformação, que é um conceito fundamental. Então, nós temos uma lacuna importante do ponto de vista dogmático, do ponto de vista da ciência jurídica, que não foi suprida por essas decisões judiciais. E esse é uma função importante da pesquisa, apontar, olha, nós estamos caminhando bem, à luz dos instrumentos legais que nós temos à nossa disposição, nós estamos tendo um bom desempenho, no entanto, estamos passando ao largo de algumas questões relevantíssimas, como o próprio conceito de desinformação. A maioria dessas ações, ou seja, 76%, indicava como pedido principal a retirada do conteúdo de plataforma, obviamente seguido pelos pedidos de indenização e a desindexação desse conteúdo. Então, aqui também é um ponto comum, é um ponto até intuitivo, né? Se nós não tivéssemos ainda aqui a nossa intuição, o empirismo puro, nós indicaríamos que esse seria o caminho, mas aqui nós temos os números concretos dessas decisões envolvendo a retirada do conteúdo de plataforma, seguido do pedido indenizatório. O fundamento mais comum foi o dano à imagem, ou seja, 63% desses casos envolveu os danos causados pelo conteúdo de internet à imagem, seguido pelo discurso de ódio, 15%, a pornografia de vingança, 13%, e o direito autoral, que ficou na sua menor parcela, no seu menor percentual. Cerca de 63% das decisões estabeleceram uma obrigação de fazer, ou seja, a própria retirada do conteúdo ou a desindexação daquela informação. Temos um dado interessante aqui, que os dispositivos que fundamentaram essas decisões, sejam colegiadas, sejam monocráticas, elas envolveram a moderação de conteúdo baseada no artigo 19, 20, 21 e 22, sendo que o artigo 19, que é aquele artigo que está hoje sob análise do Supremo Tribunal Federal em relação à regra da obrigatoriedade da jurisdição, ou seja, de ter uma decisão judicial para poder se pleitear a indenização pelos danos causados. Então, essa reserva de jurisdição está sob hoje a análise da constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E essa foi a maior parte das decisões que foram aqui estabelecidas. Eu diria que aqui, somente para dar uma contextualização interessante, que o Superior Tribunal de Justiça ele estabeleceu em relação ao artigo 19, ou seja, a sua aplicação precisa. Houve uma fidelidade à vontade do legislador, sem modular os seus efeitos, sem alargar a sua abrangência. E eu cito aqui um voto do nosso saudoso e querido ministro Paulo de Tarso Sanseverino, da terceira turma, com Resp. 1.840.848 de São Paulo, em que o ministro Sanseverino, afirmando aqui a jurisprudência já pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que a responsabilidade do provedor por atos de seus usuários, como regra, apenas se verifica quando há descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo, conforme a inteligência do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê a reserva de jurisdição. Então, em todas as decisões que tratam do artigo 19, todas elas reafirmam a reserva de jurisdição, ou seja, a obrigatoriedade da ordem judicial específica para que haja as consequências civis decorrentes do ato ilícito. Eu quero citar também aqui um acórdão muito interessante também que
que densifica a questão relativa ao marco civil da internet, que é um acordo da 4ª turma no RESP 1.859.655 de Santa Catarina, um processo julgado, um recurso julgado em março de 2021, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, que estabeleceu, Sua Excelência, então, estabeleceu que o propósito da norma em relação ao marco civil foi criar instrumental que consiga, por autoridade constituída e precedida de autorização judicial, acessar os registros de conexão, rastreando e sancionando eventuais condutas ilícitas perpetradas por usuários da internet, inibindo, de alguma forma, a falsa noção de anonimato no uso das redes. Por outro lado, a Lei 12.965, de 2014, possui viés hermenêutico voltado ao zelo pela preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário da internet, que é o artigo 23, com a previsão de cláusulas de reserva judicial para qualquer quebra de sigilo. Então, aqui nós temos uma densificação das disposições do artigo 19 ao 23 do Marco Civil da Internet. Trago também, por último, a título de exemplificação, um acórdão também da 3ª turma, julgado agora recentemente, em março de 2023, é o RESP 2.025.712 de São Paulo, e originalmente a ministra Nancy Andrighi foi a relatora, mas ela ficou vencida e foi designado para acordo o ministro Marco Aurélio Belize. E aqui se enfocava a questão relativa à exceção do artigo 21, a regra da reserva de jurisdição. E o voto que prevaleceu do ministro Belize estabeleceu que a motivação da divulgação de materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais, exatamente a exceção à regra da obrigatoriedade da jurisdição, sem autorização da pessoa reproduzida, seja por vingança ou por qualquer outro propósito espuro do agente que procede à divulgação não autorizada, é de fato absolutamente indiferente para a incidência do dispositivo em comento, sobretudo porque no seu teor não há qualquer menção a esses fatos de ordem subjetiva. Todavia, o dispositivo legal exige de modo expresso e objetivo que o conteúdo íntimo divulgado sem autorização seja produzido em caráter privado, ou seja, de modo absolutamente reservado, íntimo e privado, advindo daí sua natureza particular. Porque aqui se discutia se deveria ser necessário ingressar na esfera da intenção do agente ao praticar aquele ato. E aqui não, o critério é objetivo, né? Aquelas cenas sem autorização, elas ensejam ali a exceção à regra do artigo 29. Um aspecto interessante que foi cruzado nessa pesquisa, juntamente com informações... como é que nós estamos no tempo? Tá? Um minuto, eu concluo. Então, um cruzamento de informações muito interessante, feita pelo nosso centro, com a Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, eles desenvolveram uma ferramenta muito importante, que ela vasculha as redes sociais e, a partir de palavras-chave, ela consegue agregar os movimentos das redes sociais a partir da manifestação dessas redes. E foi muito interessante ver que durante a discussão agora da chamada PL da fake news, houve uma grande mobilização da direita, o que inclusive conduziu ao adiamento da votação na Câmara do projeto, já aprovado pelo Senado, uma grande mobilização da direita, em contraste muito evidente com a movimentação da esquerda. Então, essa interação da direita e é identificada como direita, aqui a oposição está em azul, tá? O governo, que é a esquerda, está em vermelho no gráfico.
Então, essa interação foi 91% maior do que a manifestação da imprensa. E somente para concluir, ministro Salomão, nós fizemos no TRE, nós contratamos esse serviço, juntamente com o embargador Henrique, aí, para o TJ do Rio de Janeiro, para, do período de eleição, exatamente acompanhar a evolução das discussões da internet sobre eleição, sobre fake news, sobre os movimentos que representariam risco concreto às eleições. E essa ferramenta foi extremamente importante, que nos permitiu adotar algumas medidas profiláticas, antecipar a ação, e era impressionante, a extrema-direita era extremamente organizada e nos gráficos se manifestava de forma muito coesa, enquanto a esquerda ela se apresentava no gráfico de forma muito dissipada. Não havia uma congregação, uma organização específica, em contraste evidente com a organização que nós todos vivenciamos na prática. Então, esse é apenas uma pesquisa preliminar, uma pesquisa que visa produzir informações concretas e indicar as lacunas e os caminhos a seguir para atender essas novas demandas da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Elton. Uma belíssima exposição. Para aqueles que chegaram depois, nesse painel nós estamos apresentando um pouco do trabalho que o Centro de Pesquisas Judiciais da Fundação Getúlio Vargas desenvolve. Então, quero dizer da satisfação de vê-los aqui hoje. Quero transmitir um abraço especial ao Henrique e ao Ricardo, e ao nosso grupo inteiro do Tribunal de Justiça do Rio, dizer que é uma alegria vê-los aqui, porque trabalhamos juntos uma boa parte da minha vida, então vê-los aqui é uma satisfação para mim. Quero também registrar a presença do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Luciano, e já havíamos falado do ministro do TCU, para nós uma satisfação. Sidney foi levá-lo na mesa paralela aqui. Para os que chegaram depois, dizer que nós temos aqui um catálogo das nossas pesquisas, tanto elas publicadas em papel, quanto também possivelmente acessadas pelo QR Code. De novo, o nosso Elton fazendo a propaganda, o garoto propaganda. E ele correu o risco da maldição do PowerPoint, né? Ele quis correr esse risco. Mas eu relutei muito. Tem também as nossas newsletters ali, para quem desejar pegar depois. E, completando o Elton, eu havia esquecido de dizer que nós temos 15 minutos no nosso painel para cada um. Nós vamos, na sequência, complementarmente, a Daniela vai apresentar duas pesquisas, nós combinamos assim. Elton apresentou uma pesquisa sobre fake news, que é inédita, na verdade. A pesquisa que ele apresenta traz dados muito relevantes sobre a apreciação do Poder Judiciário sobre fake news, sobre moderação de conteúdo, inclusive por parte do Poder Judiciário, né? Tema que está em debate no Parlamento. Ontem, a juíza Caroline já apresentou um pouco do trabalho dessa visão, mas com o recorte do Tribunal Superior Eleitoral e também a questão da desinformação, como é tratada lá, né? E agora o que nós combinamos é que a Daniela vai falar também sobre uma pesquisa inédita sobre meio ambiente e a questão fundiária, completada, casal 20 ali na esquerda, completado pelo Marcos Lívio, que também vai abordar um pouco complementarmente essa pesquisa e vai tratar de um tema novo, e depois a juíza Caroline vai falar um pouco do trabalho geral que nós estamos fazendo no centro, com alguns recortes de pesquisas que são inéditas também. Então, esse é o nosso roteiro de trabalho. Torno a agradecer a presença de todos e dizer agora que nós vamos ouvir a juíza Daniela Pereira Madeira,
que é juíza do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, doutora em Direito Processual Civil pela Universidade Complutense de Madrid e hoje trabalhando conosco na Corregedoria Geral Nacional de Justiça. Daniela. Você consegue só virar? Vai correr o risco também do PowerPoint. Vou entrar aqui na maldição do PowerPoint 2. Daqui a pouquinho vem a maldição do PowerPoint 3. Tá ótimo. Tá bom. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou encurtar meus cumprimentos. Eu vou cumprimentar o ministro Luiz Felipe Salomão, destacando a atuação dele sempre proativa à frente de todas as pesquisas que a gente vem fazendo no Brasil e colocando o Poder Judiciário como centro dessas pesquisas. E, além do mais, do seu protagonismo como corregedor, eu que trabalho com ele, verifico que é tão proativo, é tão consciente do seu papel como corregedor, não só como corregedor, mas como da importância do Poder Judiciário na feitura de políticas públicas. Então, em nome dele, eu cumprimento todos os representantes aqui da mesa. Queria cumprimentar o desembargador Elton também, e em nome dele a todos os presentes aqui, a doutora Caroline, cumprimentando também a todas presentes aqui da participação feminina. Eu vou falar aqui sobre 2 pontos que é muito sensível no nosso país, que é a questão da Amazônia Legal. É um projeto e um programa que nós estamos desenvolvendo dentro da Corregedoria. Mas em relação à primeira, que é a do meio ambiente. Esse mês de junho, no dia 5 de junho, a gente completou o Dia Nacional do Meio Ambiente. E foi relembrado em todos os jornais, né, a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, que aconteceu ano passado e foi relembrado nesse ano. E o que eles tinham em comum? Eles tinham em comum a paixão pela Amazônia Legal, né? Eles tinham em comum a paixão, a proteção do meio ambiente e, principalmente, a proteção dos povos originários. E os dois estavam fazendo o quê? Eles estavam na Amazônia Legal, mais especificamente no Vale do Javari. Eles estavam percorrendo aquela região, alertando a todos a comunidade para que denunciasse crimes ambientais cometidos em reservas indígenas. Mas por que eu estou falando isso? Porque um pouquinho antes da morte deles, circulou em todos os jornais do Brasil uma reportagem que falava sobre a utilização do maquinário que foi encontrado dentro da Amazônia Legal. Esse maquinário era um maquinário de milhões dentro da Amazônia Legal e não sabia o destino desse maquinário, né? Como é que aquele maquinário chegou ali e depois da operação feita pela Polícia Federal, qual seria o destino desse maquinário? Se ele seria abandonado ou se ele seria... o que se iria fazer com ele? Porque o custo de tirar esse maquinário para levar até os grandes centros urbanos, ele era muito caro. Ou seja, não compensava financeiramente. Então, a partir dessa reportagem, conversando com o ministro Luiz Felipe Salomão, foi dada a partida para uma pesquisa, juntamente com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a AMB, através do seu centro de pesquisa, e a ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria. Então, é uma pesquisa que ainda está em andamento, ela não está totalmente finalizada, ela está com previsão de finalizar agora, em setembro. Então, qual é parte-se do que o pressuposto da pesquisa, né? Que as investigações e buscas dos lucros advindos desse ilícito, eles são limitados. Ou seja, não se sabe ainda, não se estudou ainda, ele é inédito, porque não se estudou ainda a questão do crime da lavagem de dinheiro e o crime de financiamento desses crimes. Quais são os atores envolvidos dentro dessa
perspectiva. Estima-se que o crime ambiental ele está entre os mais lucrativos do mundo e do menor investimento, né? Porque você chega lá dentro da Amazônia, você desmata e você consegue com aquela madeira ter muito retorno, e ele está entre os mais lucrativos do mundo. E o cálculo de perda desses tributárias gira em torno de 6 milhões. Ou seja, a pesquisa ela vai focar em relação não só ao crime ambiental, mas em relação ao crime ambiental associado com crime de lavagem e corrupção, lavagem de dinheiro e corrupção, que geralmente são comumente analisados só em relação ao crime ambiental. O objetivo da pesquisa o geral, então, é mapear essas cadeias de lavagem de bens e capitais relacionados aos crimes ambientais a partir dessa sistematização de informações sobre os autores e sobre os processos judiciais. O objetivo da pesquisa é qualificar essas partes envolvidas, quem são, como decide o judiciário em relação a essa questão. Aqui, enfim, não saiu ali, mas aqui é importante, só fazendo um parênteses, que hoje em dia a gente tem um protocolo de Quioto. Então, o desmatamento, a utilização da floresta, ela pode ser muito útil, sim, através, hoje em dia, com o mercado de carbono. Inclusive, esse nosso evento aqui, ele tem créditos de carbono que foram comprados de créditos de carbono, ou seja, uma iniciativa louvável, né, em que eles precificaram quanto que de carbono vai ser utilizado durante o evento e, com isso, a compra desse valor para proteção do meio ambiente. E aqui eu passo para o Marcos, só para ele continuar. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu agradeço ao ministro Salomão pelo ilustre convite para participar da mesa, em nome de quem cumprimento e saúdo aqui os meus colegas de painel. Cumprimento o doutor Sidney, que não está aqui, em nome de quem eu saúdo toda a audiência. Bem, o meu papel aqui é totalmente complementar. Se vocês não perceberam, eu não fui cumprimentado na abertura. Eu tenho dupla corregedoria, a Corregedoria Nacional de Direito, a Corregedoria Nacional de Fato e a Corregedoria Doméstica. E o meu tempo, já fui avisado que o meu tempo é complementar ao dela. Se faltar... Se faltar dos 15 minutos, eu cederei gentilmente aqui, que já fui alertado em casa, e quem tem juízo, tem medo, eu cumprirei essas determinações com muito rigor. Bem, a pesquisa empírica ela só é possível através da coleta de dados. E de que forma isso é feito? O Conselho Nacional de Justiça, ele, através do DataJude, que é um sistema de compilação de dados de processos judiciais, hoje o DataJude tem aproximadamente 300 milhões de processos, e ele classifica as movimentações processuais através da TPU. Essa base de dados é a base de dados que possibilita pesquisa empírica. Na verdade, a iniciativa do ministro Salomão, a iniciativa do Centro de Pesquisa, ela é inovadora porque, a partir de agora, estamos fazendo política pública baseada em evidência. O Poder Judiciário sempre foi intuitivo ao legislar com provimentos, resoluções, mas, a partir de agora, nós temos a real fotografia, nós sabemos exatamente o que está acontecendo. E a pesquisa baseada em evidência, baseada em dados, ela possibilita essa abordagem, principalmente a abordagem da corregedoria, que é uma abordagem resolutiva de problemas. E o problema ambiental ele é um dos mais controversos. A iniciativa também é pioneira porque nós iniciamos a descobrir esses dados. Onde estavam os dados? Só nos processos judiciais? Não. Na verdade, a possibilidade de captar esses dados não é só do DataJude. A Associação Brasileira de Jurimetria, que foi parceira no projeto, ela fez raspagens de diário oficial, entre outras fontes, para conseguir captar a essência do que está sendo objeto da pesquisa, que é mapear cadeias de valor. Na verdade, sempre se olhou para o crime ambiental de uma forma isolada, e a partir de agora nós vamos entender de que forma a cadeia de valor do crime ela se dá, né? Quem são os financiadores e quem são os beneficiários desse ato criminoso. E
a coisa é um pouco mais complexa. Por quê? Além dos crimes ambientais, a classificação da tabela processual unificada, ela não consegue fazer uma associação direta, ministro Salomão, dos crimes ambientais associados à lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. Então, nós mapeamos todos os processos judiciais relacionados a crimes ambientais. Só conseguimos encontrar 100 processos, somente 100, no universo de milhares, que estavam associados crimes ambientais com lavagem, organização criminosa e... qual outro? Corrupção. Muito bem. De que forma isso vem sendo feito? Isso é feito através de classificação processual. Pode passar, por gentileza. Através de classificação processual, a base de dados da pesquisa empírica, que é a base de dados que vai possibilitar a corregedoria fazer a sua legislação, os seus provimentos, com base em evidências, é o Sirenejude, que faz o mapeamento desses processos ambientais. Pode passar o próximo. Foram mapeados todos os processos ambientais da Amazônia Legal. Pode deixar aí. Aqueles pontos pretos na parte da Amazônia significam ações judiciais ambientais relacionadas a crimes ao meio ambiente. E, como eu falei, a dificuldade foi concatenar esses crimes ambientais com os crimes conexos. E a área vermelha, e é um dado interessante, é a área desmatada. Aquilo ali significa desmatamento. E quando nós olhamos para as ações judiciais, nós vemos que as ações judiciais são processadas nas varas criminais, normalmente nas capitais ou varas isoladas, mas existe uma desconexão também entre a atuação jurisdicional, desconexão geográfica, né? Vamos entender a Amazônia, deslocamentos de 1.000 quilômetros através de rio, o juiz, às vezes, para ele chegar na vara, ele tem que pegar um avião pequeno, enfim, a atuação jurisdicional é muito difícil e ela provoca esse deslocamento entre a atuação jurisdicional e os crimes ambientais. Pode passar. A integração, de que forma a pesquisa se conecta? A identificação desses processos criminais, posteriormente, o mapeamento dos crimes ambientais e, numa fase seguinte, a corregedoria será capaz, baseada em evidências, traçar estratégias, planos de ação, provimentos para traçar os polígonos desses crimes, verificar se os crimes foram reparados, identificar as cadeias de valor, a extração de relatórios de inteligência que serão possíveis, identificar a vara, o tempo de processamento, quem é o juiz responsável e de que forma esse juiz poderia ser apoiado por outros magistrados nessa atuação, e também a atuação conjunta com o Ministério Público, né, alertando o Ministério Público em relação a condutas que aconteceram, mas ainda não foram judicializadas. Pode passar. Ali são alguns filtros de tela que são aplicados no sistema para possibilitar a extração da pesquisa, mapeamento de áreas ambientais, mineração. Pode passar o próximo. Pode passar. Com possibilidade de traçar o polígono. Dessa forma, nós temos uma integração de dados com a integração da pesquisa que será feita. Cumprindo rigorosamente o tempo que me foi atribuído por minha esposa, eu encerro a minha participação e devolvo a palavra à doutora Daniela Madeira. Continuando na pesquisa, ela tem algumas perguntas que a pesquisa ela vão responder, né? Principalmente quais são esses atores, como o Marcos falou, qual é essa cadeia de financiamento, que é o mais importante, que é o que a gente quer descobrir realmente, principalmente em 3 eixos, né? O trecho da grilagem de terra, da extração ilegal da madeira e da extração ilegal do minério, né? Da mineração, porque a gente pensa em garimpo, aquele garimpeiro ali, mas não, é toda uma estrutura que tem atores envolvidos dentro dessa circulação, onde há uma exploração, geralmente em área que é da União, é de terra indígena, né? A gente tem a grilagem de terra aí, você tem a utilização de empresas formais para poder fazer essa lavagem desse dinheiro. Então, a gente quer mapear direitinho através dessa pesquisa. E as imagens, elas falam por si só, né? Porque, realmente, nessa questão do garimpo ilegal, a questão do desmatamento, ele vem antecedendo. Provavelmente, há uma grilagem de terra, a utilização de um maquinário, ou seja, não é nada amador.
E mostra também a grande quantidade que é extraída desses garimpos ilegais que são exportados e são depois transformados em joias e em outras. E aqui é interessante essa Hyundai, essa empresa Hyundai, durante a pesquisa, até mesmo agora, em abril desse ano, a Greenpeace, ela fez uma manifestação, porque, pelos estudos, 40% do maquinário que está na Amazônia Legal é da Hyundai. E a Greenpeace fala que a Hyundai tem um sistema tecnológico que ela pode saber direitinho onde que está o maquinário dela. Então, a Greenpeace, através da sociedade, ela vem pressionando que a empresa tenha um localizador desse material, desse maquinário, para saber e automaticamente desligar esse maquinário se ela tiver em uma área de extração, de reserva indígena, ou, enfim, de área ambiental. Você verifica também que a extração ela não é pequena, porque é uma extração grande de areia, ali imagens, todos são tirados de processos, tá? E no desmatamento ilegal também ocorre a mesma coisa, é a mesma lógica que ocorre em relação à extração. E aqui é importante, só para finalizar essa pesquisa, a gente vai olhar dentro da Amazônia Legal que a gente tem diversas realidades. Então, a dificuldade dessa pesquisa ela é essa. É que como a gente vai mapear tanto os processos e como ouvir os autores que fazem a fiscalização, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, a maioria dessas ações elas são deflagradas por operações policiais. Então, a gente tem ali em Roraima, geralmente a gente tem ali os Yanomamis, terras indígenas, ali é muito garimpo ilegal. Em relação ao Amapá, você tem... como ela é fronteira, é uma região de fronteira com a Guiana Francesa, ali o desmatamento, ele é intenso, mas não só o desmatamento, mas também como a caça, porque a caça na França ela é permitida, então as pessoas vêm em relação ao Amapá para realizar a caça. Em relação ali ao Acre, é uma região de fronteira com o Peru, eles tratam muito com os narco-madeireiros, porque é uma região onde tem somente área indígena e de preservação ambiental, e o principal ponto de acesso para a distribuição dessa droga hoje em dia através do Acre. Então, essa é a complexidade da pesquisa e que, ao final, ela vai ser lançada em setembro, com todos esses dados. E, para finalizar, eu só gostaria de lembrar que a gente tem, dentro da Corregedoria Nacional de Justiça, foi lançado pelo ministro Salomão, agora em abril, o Programa Permanente de Regularização Fundiária. Ele foi lançado no Pará, num estado que tem o maior número de grilagem de terra, então ele foi emblemático seu lançamento no Pará, e ele vai tratar sobre a regularização da terra. E o que é regularizar a terra? É integrar esses assentamentos irregulares e urbanos, rurais e urbanos dentro do contexto legal, principalmente para evitar o que é a grilagem de terra, o desmatamento. Então tem o intuito também de proteger o meio ambiente. O programa também ele prevê um programa permanente, então como ele é permanente, ele vai ser utilizado todos os anos, e ao final nós teremos a semana Solo Seguro, que ela vai ser no final de agosto, baseada em 3 eixos, né? Um eixo com academia, através de fóruns com academia, vai ter um eixo de entrega de títulos, porque o grande problema da Amazônia Legal é que os títulos não são registrados em cartórios. Então, há uma grande cultura que o título entrega a propriedade. Então, é essa mudança de cultura que a gente está tentando levar para a Amazônia, que, na verdade, a propriedade ela é adquirida com um título. Então, só para finalizar, a importância do projeto é que, tanto na área rural a gente vai objetivar a evitar a grilagem de terra, né, porque com a demarcação, com o título, com a matrícula devidamente registrada e mapeada, você evita essa grilagem de terra, principalmente a grilagem de terra da União, né, que muitas vezes nesses estados nem a União sabe que ela é dona da terra. Por isso que há muita grilagem da terra. E segundo, porque a Amazônia ela representa uma área de 58% do território nacional. Então, também é emblemática esse programa contando com o apoio de todas as corregedorias que compõem a Amazônia Legal, que são 9 estados. Em relação à regularização fundiária rural também, que o programa também ele foca, ele vai... nós sabemos que o IBGE demonstrou que em 2019 mais de 5 milhões de brasileiros no Brasil viviam em condições de assentamentos irregulares, favelas. A regularização urbana ela também vem para tentar minimizar esse valor.
E a regularização fundiária também, ela diminui também a desigualdade da renda brasileira. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele estimou que um processo massivo de regularização fundiária urbana, ele reduz 2,4% o índice de desigualdade de renda do Brasil. Enfim, eram essas palavras que eu gostaria de deixar, contando que esses dois programas, tanto de regularização fundiária como o projeto que está sendo, a pesquisa que está sendo feita no Brasil, ela é extremamente importante para isso, para a gente ter dados e, através de dados, a gente conseguir fazer uma política baseada com dados concretos e não em suposições. Obrigada. Muito bem, parabéns, Dani e Marcos. Vejam como é relevante, né? Tanto a apresentação da linha que o Judiciário vem decidindo nas fake news, agora a questão do meio ambiente, né, para a tomada de decisões. Eu quero registrar aqui a presença do ministro Antônio Saldanha, para nossa satisfação, tem acompanhado todos os painéis. Muito obrigado pela sua presença aqui, nos deixa muito honrado, junto com os colegas que também vieram do Tribunal do Rio de Janeiro e todos que hoje aqui pela manhã vieram acompanhar um pouquinho desse trabalho de pesquisas. Eu percebi que o painel é importante quando eu verifiquei que está aqui o Paulinho, conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, e o meu filho Rodrigo, que até agora eles não tinham participado de nenhum dos eventos. Então, percebi que realmente o painel é importante pela presença dos dois. Me senti, Rodrigo, Paulinho, me senti prestigiado agora, embora não fosse por mim, eu vejo que é pelos outros juízes que estão à mesa. O que o procurador-geral falou? O restaurante, né? O Solar dos Presuntos, ele tem quase uma carteirinha lá. Bem, eu também queria complementar, antes da gente ouvir a Caroline, o Justiça em Números, que o Elton falou, que foi um passo, um salto, né, para que nós pudéssemos realmente conhecer quais os pontos para poder atacar com o remédio correto, né, que é qualquer decisão razoável de qualquer empresa privada faz, e nós não temos esse hábito no serviço público, não existe isso no Brasil. Existia uma ideia de se fazer isso, alguns personagens realmente batiam nessa tecla. Eu me lembro, quem é do Rio sabe disso, o professor Barbosa Moreira falando, toda vez ele falava, não pode se tomar decisão de consertar ou modificar a lei processual com base no achismo, com base no que se pensa, que acha que vai acontecer, né? Mas o Elton falou no Justiça em Números, foi um salto, mas o Justiça em Números, ele apresenta só a situação, o retrato, o raio-x, os cruzamentos de dados, o que agora acabou-se de apresentar aqui. Esse banco de dados não nos fornece. E também, mesmo que fornecesse, qualquer viés que se empregue ali é um viés um pouco prejudicado, porque tem o cunho oficial, né? Então pode ser direcionado para um lado ou para o outro. Quando você utiliza pesquisadores independentes, quando você utiliza a academia chancelando o direcionamento da pesquisa, que é feito de maneira absolutamente independente, sem nenhum controle da nossa parte, né? Então, evidentemente que isso vai ter um peso muito maior e um resultado muito melhor também para o Poder Judiciário. Eu sei que o calor é um pouco intenso aqui, né? Nós não esperávamos, o ar-condicionado não está dando vazão, mas esse formato de debate acaba que também é um formato bom para que quem vem aqui é porque realmente está interessado em conhecer um pouquinho das pesquisas, quem vai ali está interessado em ver
privatização e assim por diante. A gente tem um formato bem interessante para os nossos debates. Na sequência, agora, nós vamos ouvir a juíza Caroline Tal, que ela é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, coordenadora acadêmica do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorando agora pela Universidade de São Paulo e trabalha também junto comigo, com a Daniela, lá na Corregedoria Nacional de Justiça. Caroline. Bom dia a todos. Eu vou encurtar os cumprimentos, vou cumprimentar todos na pessoa do ministro Salomão, aqui os meus colegas de painel. Um prazer estar aqui novamente. Eu vou falar sobre 2 pesquisas nossas lá do Centro da FGV Conhecimento e do Centro de Pesquisa da AMB. Parabenizo o evento na pessoa do Sidney, que foi o grande articulador de todo esse movimento junto com o ministro Salomão. Essas 2 pesquisas que eu vou falar, vou começar falando sobre essa de fake news e depois vou falar sobre uma de participação de mulheres no judiciário. Essa primeira pesquisa de fake news, ela foi feita com o auxílio de muitas mãos, então eu queria só agradecer inicialmente a juíza Patrícia Kertzmann, a Marcela Bocaiúva, a juíza Daniela Madeira e a pesquisadora Natália Vince, que muito nos ajudaram a reunir esse material. O que nós buscamos entender foi o seguinte: dentre vários conteúdos de desinformação, fake news que circulam hoje na internet, o que disso chega no judiciário? O que é fake news para o judiciário? É uma informação relacionada a vacinas que não têm efetividade, é relacionada à política, ou então é relacionada ao artista que se separou e aí divulga a informação de que se separou, não se separou? O que chega no judiciário relacionado à desinformação? E, para isso, nós coletamos decisões de 2019 até 2022, até o ano de 2022. Então, no total, foram cerca de 3.000 decisões que foram proferidas relacionadas à desinformação nos anos de 2019 a 2022. Desses anos todos, como são muitas decisões, cerca de 3.000 decisões, nós nos concentramos nos tribunais superiores. Então, o que os senhores vão ver aqui é o que os tribunais superiores têm decidido sobre desinformação. O STF, o STJ, o TSE e o TST. O TST é muito minoritário, poucas coisas, mas também tem. E aí, o que a gente apurou? No STF, quais são os principais autores dessas ações judiciais discutindo desinformação? Ou seja, quem vai ao STF ou chega até o STF por algum recurso para dizer que estamos diante de um conteúdo falso ou desinformativo pedindo uma indenização? A maior parte são de pessoas físicas, políticos e empresas. Então, a gente tem aqui não só um conteúdo eleitoral, que é de políticos, mas fake news que são pedidas por empresas, por plataformas, por exemplo, ou então por pessoas físicas. Alguém que não é político, alguém como eu, como vocês, que não é do parlamento, que não é do executivo e que leva um caso para o judiciário dizendo que, de alguma forma, foi prejudicado por alguma informação falsa. No STJ, os autores são também similares. Em geral, são pessoas físicas ou empresas, menos políticos. No STJ, que é um tribunal que trabalha com todo tipo de matéria, a maior parte das causas são relacionadas a pessoas físicas. Alguém que se sentiu ofendido ou então discorda de alguma notícia que foi vinculada contra aquela pessoa e diz que tem um conteúdo desinformativo. No TST, como a gente já imagina, a maior parte dessas ações é relacionada a partidos políticos e políticos. São eles que levam os casos para o TST e, claro, com conteúdo eminentemente eleitoral. A maior parte das fake news, do conteúdo de desinformação hoje no Brasil, é relacionado ao conteúdo eleitoral, ao ambiente político. Por isso que a maior parte desses processos vai para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral.
E agora, quem são os réus? Contra quem que a gente diz que está divulgando um conteúdo desinformativo? Esses partidos, essas empresas estão processando quem? Dizendo que elas estão divulgando conteúdo desinformativos. No STF, em geral, imputa-se que quem está divulgando a informação de fake news é um político, é alguém do legislativo ou o judiciário. O judiciário, quando é réu nessas ações, por exemplo, no STF, é porque alguém está impugnando uma abertura de um inquérito, por exemplo, de ofício no próprio STF, ou então alguma ação que se iniciou de ofício no próprio STF. Então, impugna-se o conteúdo daquilo. E no Legislativo, por exemplo, disse que o Legislativo propagou alguma informação de conteúdo falso. No TSE, os réus também, como se imagina, são partidos políticos e políticos. Então, a discussão de desinformação no TSE fica entre políticos majoritariamente. E as classes processuais são as mais distintas possíveis. Nós temos desinformação. Eu peguei só esse recorte aqui do STJ, mas o conteúdo desinformativo pode ser veiculado no âmbito criminal, por meio de habeas corpus, pode ser vinculado no âmbito civil, por meio de diversos tipos de ações que têm relacionadas ao ambiente civil. Então, a gente discute desinformação no âmbito criminal, dizendo que ela gerou uma calúnia, gerou uma difamação, e discute desinformação no âmbito civil, pedindo uma indenização por danos morais. E, como eu falei para vocês, a gente tem no Brasil um cenário de desinformação eminentemente eleitoral. Então, esse quadro deixa isso bem claro, quando a gente vê que no TSE, as ações que discutiram fake news, desinformação, aumentaram mais de 300% nas últimas eleições, ano passado, em 2022. A gente tinha, em 2021, cerca de 31 ações no TSE, em que os políticos diziam que havia conteúdo falso sendo propagado contra eles, e esse número de ações aumentou para 127 em 2022. Então, aumentou mais de 300%. A gente tem, então, uma conclusão bem clara, no sentido de que, no Brasil, a maior parte da desinformação é relacionada ao conteúdo eleitoral. No STF, o maior número de ações foi em 2021, não foi em 2022, ou seja, o que chegou no STF de ações relacionadas à desinformação não era de conteúdo eleitoral, eram conteúdos diversos, da mesma forma que no STJ, a maior parte das ações foi em 2021. E aí, quando a gente foi ler esses conteúdos, esses dados desses 200 processos nos tribunais superiores, a gente vê que as expressões usadas são as mais diversas. Fala-se em desinformação, em fake news, em conteúdo falso, notícia enganosa, fraude informacional, conteúdo inverídico. Tudo isso é o que o nosso judiciário usa para definir desinformação. E aí nós resolvemos ver, existe um conceito de desinformação para o nosso judiciário? A gente pode já conceituar de forma uniforme, extraindo das decisões dos tribunais superiores, o que é fake news? Vamos ver algumas decisões dos nossos ministros tentando definir isso. O ministro Gilmar Mendes, nessa ADPF 572, disse o seguinte: olha, uma notícia sozinha circulando não é desinformação, tem que ser uma divulgação maciça e sistemática de notícias falsas. Então, quando alguém, por exemplo, da terceira idade divulga uma informação no WhatsApp, compartilha aqueles posts que são evidentemente inverídicos, ela não está praticando desinformação, ela é uma pessoa só, não é uma divulgação maciça e sistemática. O ministro Fachin disse o seguinte: olha, esse conteúdo falso tem que interferir de alguma forma no processo eleitoral, senão não é desinformação, nessa ADI 7261. O ministro Toffoli falou: essa desinformação, de alguma forma, tem que ludibriar o receptor. Ou seja, se for uma informação evidentemente inverídica, que a pessoa já sabe de cara que não tem como ludibriar ninguém, ela não pode ser considerada desinformação, ela tem que ter um potencial lesivo. E no TSE, o que os ministros do TSE, ao analisarem ações com conteúdo eleitoral, entenderam sobre o conceito de desinformação ou fake news? O ministro Barroso, da mesma forma que o ministro Fachin, que o ministro Toffoli, entendeu que essas desinformações, esses conteúdos, têm que ter uma finalidade específica. Que finalidade é essa? Enganar e prejudicar terceiros, causar dano ou obter lucro.
Então, em geral, esse conteúdo massivo que é falso tem que ter uma finalidade que é bastante prejudicial, de enganar terceiros ou causar danos. O ministro Mauro Campbell diz, olha, o conteúdo tem que ser flagrantemente inverídico, ele não pode apresentar nenhum tipo de controvérsia quanto à inveracidade dele. E aí vem o ministro Sanseverino, saudoso ministro Sanseverino, dizendo, olha, eu posso dizer para os senhores o que não é desinformação. E ele fala, não é desinformação um mero juízo de valor, uma opinião que você emite. As pessoas não precisam concordar com a sua opinião. Se você tem uma opinião que é minoritária e você resolve divulgá-la, isso não é desinformação, é só uma opinião minoritária. O ministro Sanseverino disse ainda, olha, informações que são meros equívocos, mas que são equívocos honestos, são meras incorreções materiais, não podem ser punidas como desinformações. E, por fim, notícias vinculadas em um tom exaltado ou até sensacionalista não pode ser considerado desinformação. Se eu aqui tenho algum tipo de discussão e falo alguma coisa sem pensar, no calor da emoção, e aquilo é uma inverdade, eu não posso ser punida por desinformação, porque eu estou usando um tom exaltado. A minha intenção não é prejudicar ninguém. Foi essa a conclusão do ministro Sanseverino no TSE. Então, as conclusões que a gente tira dessa pesquisa são as seguintes. O Poder Judiciário tem tido uma atuação bem intensa no combate à desinformação. Foi isso que falou o ministro Salomão nesse RESP 141914596. E aí, a gente não consegue, de uma forma unânime, padronizada, extrair um conceito de desinformação que seja uniforme para todos os nossos tribunais. Os ministros acabam que têm algum tipo de pequenas divergências entre o que consideram desinformação. É por isso que talvez ter alguns parâmetros legais de atuação possa ajudar os juízes na hora de decidir. O que é mais importante, isso não resta dúvidas, é a necessidade de alfabetização midiática, ou seja, alfabetização informacional, auxiliando as pessoas a verificarem a fonte daquele conteúdo para não continuarem propagando algo que pode ser uma informação falsa. E eu concluo com uma frase do ministro Alexandre de Moraes, nessa ADPF 572, que tratou do tema, que diz que a nossa Constituição consagra a liberdade, mas de forma limitada, ou seja, com responsabilidade. Não existe liberdade de expressão para você agredir alguém. Não está abarcado pela liberdade de expressão o seu direito de destruir a democracia, de destruir as instituições ou de violar a honra de terceiros. Isso não é protegido pela Constituição Federal. É a partir daí que vem se cunhando um conceito de desinformação. Essa nossa pesquisa está disponível já no nosso site da AMB. É só colocar lá no Google AMB, vai aparecer o site, aí vai ter a parte do Centro de Pesquisas Judiciais. Ela é bastante grande, então tive que explorar muito rápido. E eu vou falar agora da segunda pesquisa, que é sobre participação das mulheres no judiciário. São só alguns minutinhos que eu vou já concluir. Essa segunda pesquisa de participação das mulheres no judiciário foi feita também pela AMB, pelo Centro de Pesquisa da AMB, e ela também está disponível no site da AMB para consulta. Foi feita em parceria com a Escola da Magistratura, com a Enfam. Então, eu já agradeço a desembargadora Adriana Mello, que foi quem ajudou a conduzir essa pesquisa lá do TJ do Rio, junto com a Eunice, a juíza Eunice de Pernambuco e tantas outras juízas que auxiliaram. E a gente resolveu investigar por que as mulheres no judiciário têm reclamado tanto sobre a atuação na carreira. E isso serve para mulheres que estão na OAB, serve para mulheres que estão nos cartórios, é uma atuação bastante similar. A figura da mulher nesses ambientes é bastante similar. Então, nós decidimos analisar qual é o perfil das magistradas brasileiras para a gente poder tentar adotar algumas medidas para melhorar a atuação delas no judiciário. Nós fizemos uma coleta de formulários em que as juízas responderam. Foram quase 1.500 juízas respondendo. Então, o nível de confiança das respostas chega perto de 99%. Nós fizemos 103 perguntas para essas 1.500 magistradas, perguntando qual é o perfil delas, como é a vida pessoal delas, a saúde delas, os planos delas, quais os cargos que elas ocupam no judiciário e se elas têm algum entrave ali na carreira para a sua promoção.
A maior parte das nossas colegas juízas entraram na carreira de 2000 até 2009. De 2010 em diante, a gente tem observado uma queda de mulheres no judiciário. Não se sabe o motivo ainda, é algo que a gente vai investigar. O meu concurso, por exemplo, é de 2012, então eu já estou na fase que está caindo. O da Daniela, de 2000, é antigo, é da parte que teve ascensão da entrada de mulheres no judiciário. Mas é bom a gente investigar isso, porque, como a gente vê, depois de 2020, a gente teve pouca entrada de mulheres no judiciário. A maior parte dessas mulheres, elas estão no primeiro grau de jurisdição. 90% das nossas magistradas que responderam à pergunta estão no primeiro grau de jurisdição. Só 7% são desembargadoras e somente 0,1% são ministras. Eu acho que dizem hoje que atualmente em uma mão dá para contar a quantidade de mulheres ministras. Então, é o que a doutora Vanessa Mateus, que é presidente da Associação de Magistrados de São Paulo, diz, que nós temos um piso pegajoso. É difícil a gente conseguir sair do chão do piso, né, da magistratura para conseguir ascender na carreira, porque ele prende a gente. É muito difícil conseguir ter essa promoção. O teto é de vidro e o piso é pegajoso. A gente fica grudado na primeira instância. As dificuldades na carreira. 27 mulheres disseram que sofreram assédio moral no ambiente de trabalho, ou seja, nos tribunais. E aí, qual foi o agente desse assédio moral? Elas disseram que sofreram algum tipo de assédio moral, ou seja, aquele assédio que não é físico, que não é sexual, é um assédio psicológico no ambiente de trabalho. Segundo elas, foi praticado por desembargadores, por juiz de primeiro grau, por ministro, e 9% dessas mulheres preferiu não responder. E aí nós perguntamos, então, qual é o percentual de mulheres que foi vítima desse assédio moral no trabalho? 68% não foi vítima, mas 30% foi vítima de assédio moral no ambiente de trabalho. E aí perguntamos, olha, o que você fez para tentar combater esse assédio moral que você sofreu dentro do tribunal, você magistrada? A maioria, 84%, falou, eu preferi não me expor, então eu silenciei e não comentei com ninguém a ocorrência do assédio moral que eu sofri. E o assédio sexual, aquele assédio que é físico, tem uma conotação sexual. Nós perguntamos para as mulheres, as magistradas, e 90% quase disseram que nunca foram vítimas de assédio sexual. 10% disseram que foram vítimas de assédio sexual. E o curioso é que a providência também foi negativa, ou seja, a maior parte delas falou, eu preferi não me expor porque eu não suportaria a situação, eu preferi silenciar. O engraçado é que quando a gente comenta, a outra pergunta era, se você, hipoteticamente, fosse vítima de um assédio moral ou sexual, o que você faria? Aí a maioria delas falou, mais de 50% falou, olha, eu noticiaria o fato à corregedoria. 20% falou, eu noticiaria o fato à comissão de prevenção de assédio. Eu noticiaria o fato à delegacia. Ou seja, numa situação hipotética, as mulheres disseram, claro, se eu sofresse assédio de alguma forma, eu reportaria sim, eu não ficaria calada. Mas, na prática, quando elas efetivamente sofreram, elas ficaram caladas, o que significa que as mulheres não estão conseguindo ainda se expor para manifestar algum tipo de desconforto no trabalho. Precisamos, então, trabalhar nesse ponto. E aí é importante lembrar que as magistradas estão numa situação de poder. A gente trabalha numa situação que tem que demonstrar algum tipo de autoridade. Então, expor que sofreu um assédio, que foi vítima de um assédio moral ou sexual, acaba prejudicando, de alguma forma, a autoridade da mulher e, por isso, ela acaba não se expondo. Relacionando a discriminação, 54% das mulheres disseram que já se sentiram discriminadas por serem mulheres nos tribunais, por serem jovens, ou porque têm algum sotaque de uma região do país, ou porque têm um cabelo, ou por causa do fenótipo, ou em razão do tom de pele. E muitas delas, 45%, já se sentiram constrangidas por estarem gestantes, por terem a licença maternidade, por estarem, de alguma forma, atrapalhando no trabalho. Micromachismos. 70% das nossas magistradas disseram que são interrompidas durante a sua fala, que é o chamado micromachismo. E 50% dizem ter que trabalhar mais para serem reconhecidas.
Eu não vou conseguir explorar muito esses dados em razão do tempo, mas só para a gente concluir aqui, no perfil acadêmico, 60% delas não participaram de mesas nos últimos anos e 40% dizem que querem exercer o magistério, mas não estão conseguindo por falta de convite, por falta de engajamento. Nós trouxemos nessa pesquisa 10 medidas para ampliar a participação das mulheres nos tribunais. Não vou citar todas elas, mas só vou dizer algumas delas, que seriam a participação de mulheres em mesa de eventos como esses que estamos aqui. Eu parabenizo, então, a Patrícia Werneck, que ajudou muito na composição das mesas e que fez bastante paritária todas as mesas, colocando mulheres em quantidades muito similares com os homens. Então, isso já é uma medida bastante importante para a igualdade. Agradeço novamente a atenção de todos. Obrigada. Parabéns, Caroline. Também 2 temas muito relevantes que foram trazidos aqui. O primeiro é complementar aquela ideia de moderação de conteúdo e notícias falsas, e que ainda ontem teve uma decisão da Suprema Corte Americana muito relevante sobre esse tema, né? Vis-à-vis com a liberdade de expressão. Daí o assunto está na pauta, na ordem do dia. No Brasil, em julgamento, a questão da inelegibilidade também de um presidente que a pendência ali é justamente o disparo em massa de notícias falsas, né? Então, tudo isso mostra a relevância desse primeiro tema. E sobre a questão da análise da situação da mulher na magistratura, tem uma pesquisa complementar que foi feita também pelo professor Werneck Viana na segunda rodada sobre o perfil do magistrado, né, 20 anos depois, onde ele tem uma constatação também interessante, que é o de que o número de mulheres que ingressam na magistratura pela via do concurso vem decrescendo, né? E, embora você tenha tocado um pouco nesse assunto, ele demonstra por números que não só no teto, mas também no piso, né, está ingressando menos. Por algum outro motivo, as mulheres estão preferindo, que a curva de ingresso das mulheres era ascendente, agora é descendente. Está havendo algum motivo para preferirem outras carreiras que não a carreira da magistratura. E agora, como política pública afirmativa do Judiciário, o CNJ acabou de julgou e acabou de editar uma resolução estabelecendo a perspectiva de gênero para os julgamentos colegiados, então, para os julgamentos em geral no processos, né? Então, é muito interessante também que o resultado das pesquisas impacta as ações e as políticas públicas. Só nesse evento aqui, só no nosso evento no Fórum de Lisboa, nós tivemos algumas pesquisas do Centro que foram referidas ou explicitadas. A primeira é a tecnologia na administração dos conflitos, aquela enumeração de todos os procedimentos que nós temos de inteligência artificial, que foram escrutinados, avaliados para se saber a eficácia deles, estão atualizados, quantos tribunais desenvolvem, quem desenvolve para os tribunais, a moderação de conteúdo por redes sociais, que o Elton falou, a pesquisa sobre recuperação de empresas, o impacto de recuperação de empresas, vamos tratar hoje no painel da tarde, que eu também vou coordenar, essa pesquisa sobre resolução de conflitos nos tribunais, uma perspectiva sobre os sistemas online, que eu mencionei ontem no painel que coordenei também, a pesquisa sobre fake news, a pesquisa sobre as mulheres, a própria pesquisa sobre o critério de relevância, que o Dalla participou, precisamos atualizar um pouco os números, e a pesquisa
que envolve a participação de todos nós, que também será revelada no final, no painel final, onde nós vamos apresentar um pouco dos números de quem participa desse evento. Volto a dizer, relembrando que todas as pesquisas estão aqui impressas, todas estão no painel. Ele está doido para mostrar, o Elton, ele é o garoto propaganda. E então eu quero dizer da minha satisfação de recebê-los aqui hoje para discutir um pouquinho sobre esse tema que eu reputo dos mais relevantes para que nós, do Judiciário, saibamos com prudência, com eficiência, aonde aportar recursos, aonde despender energia, quais os painéis que a gente precisa efetivamente, quais os pontos que a gente precisa efetivamente cuidar. Então, poder participar disso é tentar mudar um pouquinho a realidade que está à nossa volta, e cada um dos que estão aqui hoje sabe que isso é muito relevante e é o que faz a diferença no final das contas. Mais uma vez, muito obrigado, um bom dia de trabalho para todos.